Então, boa noite mais uma vez, né? Então, a rede social, ela é mais um espaço para a gente interagir. Como nós fazemos do lado de cá e como nós fazemos do lado de lá. E como que somos espíritas, religiosos, acreditamos na vida após a morte, que essa vida está mais viva que nunca, interagindo, influenciando, sofrendo influência, como é a nossa vida quando a gente desdobra, quando dorme, quando cochila, quando vai ter contato com o outro lado, ou quando a gente é médium e percebe essa vida além do físico a todo momento. As crianças, os bebês, às vezes está tudo calmo. Se vem uma informação para esclarecer, orientar, a agitação chega. Tão engraçado isso, né? Tão interessante. A agitação chega. Aqui, quando a gente aplica os passes para as crianças, né? Às vezes está tudo calmo, interagindo, brincando. Começa a hora do passe, começa choro, gritaria. Ninguém está sendo agredido. Por que há um incômodo? Está um ambiente de paz. Por que começa choro e desespero? As influências. E nós estamos nos vinculando, influenciando, sendo influenciados por essas influências espirituais aqui no mundo real e como estamos no mundo virtual. Porque a gente olha para a tecnologia, quando a gente curte, mostra uma imagem, posta uma informação, sendo uma página religiosa, ou as nossas páginas, nossos canais, são espaços até divulgação de trabalho, espaços onde a gente aprende. E aí, às vezes, a gente foca numa imagem ou em algo, mas as nossas mentes estão conectadas. Então, é o pensamento financeiro, é uma viagem pelo mundo, é conhecer e descobrir uma nova cultura. Então, a internet é um espaço de crescimento e de progresso. Excelente, excelente recurso. Quantos de nós chegamos a um médico, a uma casa religiosa, a um curso, porque vimos a divulgação na rede social? Mas ela também pode ser um espaço, quando nós usamos para coisas que não são legais, um espaço para destruir, um espaço para prejudicar. Temos canais na internet aberta, temos os canais na dark web, em que pessoas estão aprendendo a se mutilar, a se suicidar, prejudicar e destruir a sua ou a vida de alguém. Então, estamos nós selecionando? Porque se estamos na nossa casa usando um dispositivo, e por enquanto, até um certo período, vai ser usando um dispositivo grandão, televisão, notebook, computador pequeno, um celular, o smartwatch, mas daqui a um tempo não vai precisar de dispositivo nenhum. Vai ser a nossa mente com a mente do outro. Como usaremos isso? Agora, essas tecnologias são um treinamento que a espiritualidade nos oferece para a gente se aprimorar. Como estamos utilizando a nossa interação social. Porque a internet tem sido utilizada como um espaço de cancelamento, um tribunal de justiça. Então, a gente olha para algo e se aquilo não é legal para a gente passa adiante. Mas algo coça na nossa mãozinha e aí a gente precisa colocar um comentário. Se o comentário, e o comentário pode ser até construtivo, isso aí não foi legal, não sei bem se é assim, mas se a gente não foi nem convidado para isso, ou se o nosso comentário prejudica mais do que ajuda, por que colocar? Às vezes a gente vê lá, né? Uma pessoa que, não sei, resolveu colocar como que ela conseguiu tirar a sujeira do fogão, a gordura que está ali encostada. E ela misturou os produtos, e ela fez, e ela ensina, ela faz o vídeo. Aí tem pessoas que vão lá e vão colocar lá, ah, que legal, obrigado por ter compartilhado, na minha casa está assim há muito tempo, eu não conseguia tirar. A outra vai dizer, ih, gostei também, mas aqui eu uso um outro produto que dá certo. Aí tá bom. Mas vem aqueles que diz, isso é um absurdo, está querendo aparecer. Quem você pensa que é para fazer isso? Você, por acaso, estudou química para estar aí falando de produto na internet? Para quê? Né? Para que a gente precisa desmerecer o que o outro está fazendo? Nós não somos da vigilância sanitária, mas somos vigilantes da vida alheia. Né? E quando Jesus falou do vigiar, é a gente vigiar assim não ao outro. O cancelamento para o outro, em algum momento vai voltar para nós. Quando a gente mais precisar da mão estendida, nós teremos dedos apontados. E o único dedo que pode nos julgar é o dedo de Deus, que no planeta Terra está representado pelo dedo de Jesus, né?
Não é à toa que ele, quando chegam lá com a mulher adúltera, ele se abaixa e permanece abaixado, escrevendo no chão, simbolizando esse dedo da justiça, da ordem, da lei de amor, da lei de fraternidade. E as influências que estão por toda parte, aí trouxemos o exemplo do nosso lar 2, né? Será que dá para apagar aqui essa luzinha daqui, por favor, que eu acho que fica melhor para visualizar, né? Obrigada. Nessa primeira imagem, não sei quem viu esse filme, né? Nosso Lar 2, muito interessante. Esse rapaz que se torna um obsessor, ele vem com a tarefa de ajudar com mais outros 2 rapazes uma casa espírita, para que essa casa espírita leve informação, socorro, auxílio, o objetivo de uma casa religiosa, né? Só que ele, como os outros, acabam falindo, cada um por alguma característica, né? Ele pela característica da vaidade, ele quer vender a mediunidade, né? Ele quer ganhar dinheiro com isso. O que ele já tinha sido preparado no plano espiritual, porque nenhum de nós é jogado aqui de qualquer forma, para qualquer atividade que a gente venha desenvolver, profissional, com a nossa família, vizinhos e todo mundo, a gente tem um preparo antes, o que é que a gente dá conta e o que é que não dá. E a gente chega aqui, é livre-arbítrio nosso, né? E ele foi descambando por esse lado aí da vaidade, não aceitou as regras e foi cada vez mais se perdendo nesse caminho da venda da mediunidade. E ele se torna um obsessor, né? Ele segura o lado espinhoso, não muda e fica com essa dor para si. E essa dor vai crescendo cada vez mais dentro dele, ele desencarna, nenhum de nós muda da água para o vinho, só porque desencarnou, e ele continua nesse processo. E aí ele passa a influenciar os que ainda estão encarnados e os familiares desses 2 que ainda estão encarnados. Então, essa menininha, o pai dela, né, que é o outro, que veio com a missão de fundar a casa espírita, amigo desse obsessor, o pai dela tinha acabado de falecer. Então, eles estão ali envolvidos pelo luto, uma grande dor, passam por muitas questões financeiras, né, problemas financeiros, e ele está ali obsidiando, influenciando para que ela se suicide. E a irmã dela está dormindo. Elas estão no mesmo quarto. A irmã dela está dormindo, a irmã mais nova. E a irmã dela, é muito interessante essa cena no filme, não conseguimos resgatar do Google, né? Mas é muito interessante para quem puder assistir. A irmã dela, o corpinho permanece dormindo, mas a irmã desdobra e vê o que está acontecendo. Que ele está influenciando a irmã. A irmã está acordada. A irmã não percebe nada, porque ela está triste pelo luto e ele vai alimentando essa tristeza, né? Que não vale nada, que o pai faleceu porque se dedicou ao espiritismo e vai em todas essas informações que a gente vai acalentando no nosso ouvido, no nosso sentimento que já está fragilizado, vulnerável. E ela, a menina, desdobra e fala com ele, para ele parar com isso. E tenta conversar com a irmã. Então, da mesma forma, igual no desenho animado, né? Tem o anjinho, o diabinho, depois vamos falar sobre esse diabinho. Tá aí o obsessor influenciando para que ela faça algo que não vai ser legal, e tá a irmã tentando influenciar para que ela não ouça isso e não faça. Mas a menina não a ouve. O que a irmãzinha faz? Volta para o corpo, desperta a irmã, porque ela percebe que a irmã sai para pegar um veneno e ela consegue abraçar. Ela não volta para o corpo e lembra de tudo. Ela volta com a sensação de que um perigo está acontecendo. E ela procura a irmã, não vê a irmã deitada na cama ao lado, vai atrás e aí o amor, como falou ali na página, vem, envolve as duas e essa ideia suicida vai sendo colocada cada vez mais de lado. Nós, antes de qualquer ato de desespero, né? Porque é um desespero e a morte por desespero tem sido cada vez maior, antes de qualquer ideação ou tentativa, nós temos espíritos maravilhosos e amigos nos amparando. Antes. Então, no menor pedido de prece, no menor pedido de socorro nosso, ou quando a gente nem tem condições disso, de alguém no entorno,
Por isso que a nossa função é se esclarecer para esclarecer o outro. Porque quando eu estou sentado no meio-fio chorando, perdido no turbilhão da minha dor, eu não consigo ver nem ouvir mais nada que não seja essa vibração. Preciso que alguém que esteja são me ajude a levantar. E essa ajuda vem através dos bons espíritos. Mas eles só conseguem atuar em nós, sobre nós, se outros irmãos encarnados estiverem ali fazendo meio campo. Porque nós precisamos do fluido vital para manipularmos, para nos movermos, para mudarmos dessa frequência. Então, isso é tão curioso quando a gente chega numa festa de aniversário infantil. Alguém já chegou numa festa de criança e ficou triste? Tem como ficar triste? Não tem como. Por mais simples que seja, pode ter um bolinho, uma bola lá, uma bexiga. Pode não ter decoração de nada, mas as crianças estão ali brincando, se divertindo por amor. Tem o fluido da esperança e aquilo contagia. Aí você sai, come uma coisa gostosa, que isso também é importante, né? Mas não tem tristeza. Não tem tristeza. Não tem. Você não pensa nos seus problemas, que você tem conta para pagar, que tem um espinho grande dentro de você. Você não pensa. Se o seu filho tem uma dificuldade, ele não pensa na dificuldade, ele vai brincar, ele vai interagir, ele vai fazer amizade, ele vai vencer até essa dificuldade que é estar num ambiente social e interagir, né? Que hoje é comum interagir aqui, mas na vida real, a gente se expor, colocar as nossas fraquezas, né? Pular, correr, andar para a esquerda, para a direita, isso é difícil para a criança e para o adolescente. E ele corajosamente está ali, porque tem uma energia positiva que o move para isso. Essa energia positiva sai de nós, dos nossos corpos, das nossas almas, dos nossos pensamentos. E os espíritos prontamente se utilizam disso, os bons, para nos socorrermos uns aos outros. E o socorro é apenas para o espírito que está sendo prejudicado, encarnado ou desencarnado? Não. O socorro também é para aquele que está prejudicando. Porque ele é o primeiro em sofrimento. Então, nós estamos aí cada vez mais cercados de tecnologia, né? Hoje em dia tem o humanoide, já é uma realidade. Esse negócio de robô intergaláctico não é mais ficção científica. A gente já tem esses cachorros, os robôs, né? Que andam aí. E os outros, é tão engraçado que os outros cachorros têm alguma coisa estranha. Né? Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um princípio inteligente, de um animal, vendo um outro que se parece com ele, mas não é ele. Porque a gente sabe que é uma tecnologia, né? Que se não carregar, não vai funcionar. Que não tem fluido vital, mas ele não está entendendo. E nós, com as nossas relações? E nós uns com os outros, com as nossas mensagens, né? Estamos sendo aqueles credores incompassíveis, como está lá na parábola? Quando alguém me prejudica, eu não perdoo, eu não desculpo. Me expôs, então, na rede social, acabou. Ou somos aquele, ou estamos tentando ser, né, porque é difícil, aquele que nos colocamos no caminho da compreensão. Senhor, me ajuda. Porque o Senhor me ajuda já é um ato de reconhecer que a gente não dá conta sozinho, que a gente precisa de amparo, que a gente precisa de socorro. Mas muitas vezes, na vida real e na rede social, a gente tem se colocado assim. De que maneira? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, Kardec tira a frase de Jesus e faz um pequeno comentário que a gente trouxe aqui, né? A frase de Jesus é: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, de problema, de defeito, de dificuldade, de erro. E aí Kardec comenta: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Antes de condenarmos a falta de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E o interessante é que a palavra é indulgência. Indulgência significa desculpar alguém que é culpado. A pessoa, ela não é uma invenção da nossa cabeça. Não é a gente que está achando que está sendo perseguido, não é a gente que está criando um delírio, não é a gente que está... Não. Não é uma perseguição fantasma, não. A pessoa é má, a pessoa é cruel, ela é caluniadora, ela está nos prejudicando, seja em que grau.
E é a essa. O perdão é para essa. A indulgência é para essa. É fácil? Não. Por isso a gente vem em encarnação e reencarnação, passando por esses testes para aprender. Estamos lá na internet levando isso de que forma? Trabalhando essa indulgência de que forma? Aí trouxemos o exemplo do padre Fábio de Mello, que aqui não estamos para julgar o que aconteceu, mas propositalmente trazemos o exemplo dele por ele ser um religioso, um sacerdote, porque a gente carimba as pessoas, né? Não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso. Sendo uma pessoa religiosa, como se não pudesse errar de jeito nenhum esse pecado, né? E o padre Fábio de Mello trouxe essa reflexão na rede social dele, numa reportagem que saiu pelo jornalista Daniel Nascimento no dia 20 de maio desse ano. Não sei se vocês lembram que no começo do ano o padre esteve em uma determinada cidade, foi comprar, acho que numa padaria, comprar alguma coisa para comer. E quando ele chegou no caixa, o preço estava diferente do que ele viu. E aconteceu um certo desentendimento e o padre Fábio de Mello expôs isso na rede social dele. E aí todo mundo ficou contra a pessoa. Na internet inteira se falou sobre isso, na televisão aberta, páginas e canais de fofoca, todo mundo falando disso. As pessoas a favor do padre, porque essa dor é uma dor das pessoas, como a gente é enganado, e o comércio, e o comerciante, parará, e parará, e parará. O rapaz foi demitido. E o rapaz veio à rede social e colocou o lado dele da história. E as pessoas, então, se compadeceram, porque também esse é um lugar de dor. Aquele que se sente a vítima, porque é um injustiçado, recebeu a calúnia, parará, e parará, parará. As pessoas passaram a ficar contra o padre e a favor do rapaz. Questão de 2 dias. E aí o padre veio falar sobre isso. E aí trouxemos aí esse trechinho das reflexões aí do padre. Vamos ler um pouquinho esses trechos. Diz o padre Fábio de Mello: as pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial da pessoa, maior será a urgência de destruir os outros. E é isso que a gente tem visto. Somos aqueles que sofremos a destruição. Em algum momento, a nossa entrada na vida de alguém tem causado a destruição dela, mesmo que a gente não tenha querido, mesmo que não tenha sido essa a intenção. E quando alguém entra para fazer esse estrago na nossa, como é que a gente tem reagido? Onde está esse credor? Continua o padre. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. Porque teve um momento que o padre colocou sobre a mãe, a doença da mãe, o falecimento da irmã, sobre as questões dele com a depressão, síndrome do pânico, e recebeu o acolhimento de muitas pessoas, mas também essa perseguição e o não acolhimento de muitos outros, né? O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. E aí, lembramos do comportamento obsessivo. Quando nós apontamos esse dedo para alguém, para um, né? Se tem 2, 3 testemunhas, já causa uma dor. Se não tem testemunha para ver aquilo, já causa uma dor. E quando é uma multidão, e quando isso se alastra, porque esse é o poder da internet, né? Não tem limite mais. Muitas vezes a gente sabe de algum ato violento, que alguém é assassinado ou cometeu algum crime, e a gente compartilha aquelas imagens. Meninas que sofrem abusos, meninos que sofrem abusos, adolescentes compartilhando a história uns dos outros, adolescentes acusando. Isso é crime.
como nós estamos agindo, conversamos sobre isso com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, ou somos aqueles que damos o exemplo disso, e tá vendo aqui, ó, que ridículo, fazemos meme, achincalhamos. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque, que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapte à sua necessidade de odiar. E odeiam. E estimulam que outros odeiem também. Aí lembramos desse momento de Jesus, né? Horas antes, as pessoas o estavam ovacionando. Hosana! Reconhecendo como o filho de Davi, o Messias, o que trazia redenção. E naquele momento, acusando, escolhendo a Barrabás. Então, nós somos assim ainda, né? O nosso entendimento, ele vai nesse balanço, igual a rede. Ele é pendular, ele vai para lá, a gente entende, a gente ama, a gente ajuda. Deu uma topadinha no nosso dedinho, a gente volta, não suporta mais, quer viver longe daquela criatura. Mas, uma hora essa rede vai parar. Em que lado? Porque a vida ela é um espectro, né? Não é um linear, que aqui começa, aqui termina, aqui começa, aqui termina. É igual a sombra quando a gente faz na maquiagem, né? Tem o comecinho, ele vai no degradê assim até terminar e mudar para outra cor. Igual o arco-íris. Uma hora aquilo se mistura. Então, onde é, em que estágio que a gente está parando? Quando a gente tem a oportunidade de conviver com o outro e de auxiliar, quando a gente tem a oportunidade de conviver com o outro e prejudicar. Qual tem sido a nossa escolha? Porque o balançar pode não ser uma escolha. Ou pode ser difícil escolher. É difícil a gente dizer não no meio da multidão, né? Que está dizendo sim. A gente ter essa coragem é difícil. A coragem da criança e do adolescente que vai brincar, fazer uma amizade nova lá no meio da festa. Às vezes a gente não tem a coragem dessa que a gente acha que é fácil, a gente que é adulto, né? Que está sentadinho na mesa esperando o nosso lanche, que já conhece todo mundo. A gente acha que é fácil fazer uma amizade nova. Ele corajosamente vai. Mas e a gente aqui fora? Na hora que a rede parar do balanço, onde é que a gente vai parar? Onde que a gente vai parar essa nossa rede? Em qual comportamento, em qual atitude? Nessa atitude que tem a necessidade de odiar e de estimular que outros odeiem? Tem aí os times de futebol, tem aí diversos esportes, a própria religião. Acho que tem cerca de 20 dias, um mês, que nós recebemos uma psicóloga que está fazendo um trabalho numa escola e que veio conversar conosco e fez esse trabalho com outros 4 líderes religiosos, né, de outras religiões, sobre o bullying na escola. O bullying que estava tendo na escola dela não era sobre peso, não era sobre time de futebol, não era sobre cor da pele, não era sobre a classe social ou condição econômica, era sobre religião. Adolescentes, sobre religião. E já tinha falado, já tinha conversado, a situação estava tão séria e tão grave que a psicóloga anterior tinha pedido demissão. E aí ela veio, né? E não quis nem levar os líderes religiosos lá para poder não causar mais discórdia, desentendimento, porque não é intenção de apontar dedo, de botar um contra o outro, quem é melhor, quem é pior. Ela fez as entrevistas, fez as gravações e aos poucos iria trabalhar essas questões com os alunos. Para que eles vissem, ouvissem, entendessem. Ninguém é obrigado a concordar, mas o dever de respeitar é de todos. Né? A gente não precisa ter consenso. A gente pode conviver, cada um acreditando do jeito que acredita e no que acredita, sem precisar estimular ódio. E continua o padre. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. E aí, aqui o padre pode ter falado de 2 desistências. Uma da rede social, de não ter mais rede social, né? Que dá bem vontade mesmo. Para a gente que não nasceu nisso, dá vontade mesmo de não ter, porque a gente tem uma vida fora.
Para quem já nasceu nesse universo é difícil. E para quem tem uma vida profissional vinculada também é complicado não ter, né? Então, vai lá mantendo o canal. E ele em si não é o problema. Mas essa guerra está acontecendo, tem acontecido. E ele também pode ter se referido à desistência da própria vida, já que ele tem as questões de saúde mental mais fragilizadas, né? E trouxemos aqui um trechinho da Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, em que Kardec comenta a respeito dessas novas guerras, as guerras contemporâneas, as guerras da atualidade. Diz o trechinho, Kardec: há, inevitavelmente, luta entre ideias. Deste conflito, necessariamente nascerão perturbações temporárias, até que o terreno seja aberto e o equilíbrio restabelecido. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. É o que a gente tem visto. Há, claro, nações brigando efetivamente. Há guerras civis acontecendo nos bairros e nas cidades, efetivamente. Mas a boa parte diária dessas guerras tem sido uma guerra mental. Esse choque, como se não pudesse, como se fosse insuportável tolerar o jeito e a opinião diferente do outro. E essas guerras, elas também matam, elas também destroem, elas deixam a gente sem força. E elas são uma influência. Elas, muitas vezes, vêm nos invisibilizar. Vêm querer dizimar, exterminar. E muitas vezes, sem perceber, a gente está indo de roldão. A gente está sendo levado também por elas. De que maneira? Proteja-se, diz o padre aqui agora, no finalzinho da mensagem dele. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. E aqui o padre fala dessa forma porque ele é católico. Essa é a crença dele, né? Mas como falamos desde o começo, como falamos toda semana e vivemos isso em todos os dias e nos grupos de estudo, né? Só muda de nome. Diabo para espírito obsessor. E esse espírito obsessor não é uma entidade circunscrita, que foi criada para isso. Somos nós. Cada vez que a nossa vontade não é feita e a gente embota isso dentro da gente, a gente não muda, não libera essa energia condensa e a gente fica vivendo aquilo. E enquanto a gente não tem o que a gente quer, a gente não sai desse lugar. Passem-se 1000 anos. Então, céu e inferno, diabo ou anjo, é questão de pensamento, sentimento, comportamento. Claro que a gente precisa dar um basta. De que maneira que a gente dá esse basta? O que pode nos ajudar a dar esse basta? Basta de que forma? Desencarnar é suficiente? Não é suficiente, porque continuamos. Somente excluir a rede social vai ser suficiente? Não, porque a vida também continua com alguém me contrariando, isso é importante. Eu contrariando alguém, preciso rever. Então, só sair de um ambiente virtual, se não trabalho isso em mim, não é suficiente também. E sobre esses demônios, os espíritos que nos influenciam, vem Kardec falando no Céu e o Inferno, capítulo 9, item 20. Diz Kardec: disso resulta, disso o quê? De todos os estudos que ele fez, de todos os entendimentos que ele teve, resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, e em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas camadas inferiores, há os que são ainda profundamente inclinados ao mal e nele se comprazem. Ainda, é temporário. Podem chamá-los demônios, se o quiserem, porque são capazes de todas as maldades atribuídas a estes. Então, diz Kardec, se a gente está sofrendo alguma perseguição, se alguém está sofrendo uma perseguição, se sente a presença espiritual de alguém ou não sente, mas acha que é, pode chamar isso aí de demônio.
Mas, se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é para não ligá-los à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, destinada eternamente ao mal e incapazes de progredir para o bem. Porque no entendimento espírita não há. Nenhum de nós, por mais que esse embotamento de que eu não tive o que eu queria, fique comigo por 1000 anos, na 11ª existência eu vou precisar me redobrar. Em algum momento eu vou despertar. Em algum momento eu não vou querer mais aquela dor, não vou suportar. Aquele espinho que eu estou segurando, eu não quero mais. É livre-arbítrio, é escolha nossa, se isso vai durar um dia ou 1000. Mas em algum momento isso vai deixar de existir. Então é por isso que a doutrina espírita não acredita em demônios ou em anjos, como se fossem seres criados para isso. São espíritos como nós, que a cada convivência, que a cada relação, que a cada profissão, que em cada país ou cultura que encarnam, vão aprender coisas novas. Vão precisar deixar para trás coisas que não são mais necessárias. Vão trocar, vão coexistir. Somos espíritos imortais. Neste caso aí, por exemplo, não sei se vocês lembram dessa novela, que foi Alma Gêmea, né? Que estão aí mãe e filha. E como que a coisa vai sendo passada de geração a geração. A novela passa em alguns pequenos flashes, até de situações de outras existências, né? A mãe e filha, só nessa encarnação, a mãe tinha outra irmã. E já se sentia preterida, humilhada, desrespeitada. A irmã tinha tudo. A irmã merecia tudo. A mãe gostava mais da irmã do que dela. Isso em relação a essa senhora mais velha. E ela cresceu com esse sentimento, ela cresceu com essa sensação, ela cresceu com essa certeza. Casou-se com quem ela não queria. Teve a filha dela e foi passando isso para a filha dela, que é essa moça aí mais nova. E a filha foi pelo mesmo caminho. Quis casar com o noivo da prima, não conseguiu, bolou todo um plano, né? Acabou levando ao assassinato da prima. Depois ela acabou me elaborando ali pelo assassinato do assassino da prima. Esse começou a obsidiá-la. E ela foi nisso até conseguir casar com quem ela queria, que era o que ela queria. E a mãe o tempo todo influenciando. Aqui não tinha desencarnado, era encarnada com encarnada, mãe e filha. Então, uma alimentando a necessidade da outra de segurar o espinho. E fica sempre a culpa no outro. A culpa é do outro. A influência, eu falei, eu disse, mas foi fulano que me fez. Foi fulano que influenciou. Eu coloquei na rede social, hoje em dia, a questão da saúde mental tem sido muito utilizada até como desculpa para não assumir a responsabilidade. Porque nós estamos vendo atos atrozes, violentos, em que aquele que é acusado, né, porque ainda não foi condenado, acusado daquele crime, diz logo que ele tem um problema de saúde mental. E não é bem assim. E aí a coisa vai se desenrolando na novela, né? Até que um dia a mãe dela, que está ali na direita, desencarna. Desencarna embotada segurando o espinho. Ela quer assassinar o genro, que tinha se casado com a filha finalmente, mas que tinha se separado, aquela coisa toda. E ela arma de envenenar o rapaz. Mas o plano não dá certo, porque o garçom troca o copo e é ela que acaba bebendo a bebida que está envenenada, que foi envenenada por ela mesma. E aí já aparece para onde ela vai, né? Na imagem já aparece para onde ela vai. Imediatamente chegam os espíritos que estão naquela vibração, naquela sintonia de ódio, de vingança, de perseguição, e ela vai para o umbral, é mostrado em alguns trechos. Essa menina que está aqui no cantinho na pontinha aqui da esquerda, é uma personagem esquizofrênica, que na verdade é tida como esquizofrênica, mas ela é médium. E aquela época, que a novela deve passar em década de 20, eu acho, né, alguma coisa assim, não se tinha muita informação de divulgação do espiritismo,
Médium sempre existiu, percebendo a vida espiritual sempre existiu, mas com informação, sabendo o que é isso, até os dias de hoje, muitos de nós não sabemos, né? Achamos que estamos com transtorno mesmo mental na beira da loucura. E ela, à medida que chega um rapaz lá espírita, que vai conversando, vai esclarecendo, e ela vai entendendo que aquelas vozes que ela ouve não são loucura, mas são o contato dela mediúnico. E ela vai entendendo o que está acontecendo e ela vai ajudando as pessoas. À medida que ela se ajuda se esclarecendo com o espiritismo, ela ajuda as outras pessoas também e a coisa vai caminhando também bem para o lado dela. Tanto vai caminhando bem, e o bem não é o favorecimento pessoal, é o bem-estar do que você faz com a informação. A página falou, né? Diante das multidões. Que nessa cena aqui da primeira imagem é um velório da mãe. E a minha filha está ali, né? Que é o personagem da Cristina. É o velório da mãe. Ela vai, aqui é tida como louca, como esquizofrênica, ela vai. E a filha questiona, por que você está fazendo aqui? Você não tinha nenhuma ligação com a minha mãe? O que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? E a filha bota todo mundo para fora do velório. Não quer ninguém no velório da mãe. Porque ninguém cuidou, ninguém ajudou, ninguém entendia, nananana. Continua segurando o espinho. A moça vai embora, mas antes de ir embora, a frase que ela diz. De todos aqui, ela fala isso para todo mundo no velório. De todos aqui, só eu sei para onde ela foi. A sua mãe. Só eu vejo o quanto ela está sofrendo. E eu não desejo isso a ninguém. Se nós, ou qualquer um, né, da humanidade, tiver, porque é normal e não tem problema nenhum, dúvida acerca da vida espiritual, converse com o médium. Mas sem preconceito. E não é para se tornar adepto de nenhuma religião que considera a mediunidade. Mas só converse. Ouça como é o sofrimento que continua do outro lado da vida. Nós uma vez tivemos um jovem aqui que chegava, quando ele jogava videogame, ele era vidente, né, adolescente, chegava na mesma hora e sentava na beira da cama dele um outro jovenzinho para ver o videogame, o jogo que ele estava jogando. Então isso é comum. Pode não ser divulgado, pode não ser falado, pode ainda ser tido como loucura ou como ato demoníaco, mas é mais comum. Mais ainda, fiquemos perto de instituições que trabalhem socorrendo essas criaturas. As instituições de saúde mental. Hoje não temos mais os manicômios, temos alas psiquiátricas. Há instituições privadas que fazem esse trabalho. Algumas não tão boas assim, né? Mas fazem aquilo que aqueles lá têm entendimento para fazer. Se pudermos, porque as reuniões mediúnicas já foram privadas exatamente para não expor, porque muitas vezes são ditos nomes, nós percebemos as pessoas que estão ali, muitas vezes conhecemos, né? E é preciso, antes de tudo, no trabalho espírita, ter sigilo. Mas se pudermos, se houver alguma divulgação na rede social, de uma reunião mediúnica, ou se formos convidados um dia para uma, ouçamos o sofrimento que está por trás do ódio, por trás do veneno que foi oferecido. Fiquemos ali sentadinhos ali na mesa, numa manhã de terça-feira, que é o dia que, por exemplo, aqui tem um atendimento espiritual, mas pode ser em qualquer outra instituição religiosa, qualquer outra até casa espírita. Vejamos o rosto das pessoas que entram aqui em sofrimento. Quando nós, lembramos? Se nós chegamos aqui pela dor, qual era o nosso rosto de desespero? Eu lembro qual era o meu. E o quanto que o esclarecimento veio até nós. Mas o que a rede social tem a ver com isso? Tudo. Porque é a oportunidade, como falado no começo, da gente ajudar alguém a nem precisar passar por esse lugar de umbral. Como também é a oportunidade que a gente tem para não apenas colocar alguém lá, mas para a gente ir junto. Porque para Deus e na lei da imortalidade, aqui na Terra pode não ter justiça. Pode não ter justiça. Mas no plano espiritual é automático. A arma que eu atiro e aquela bala que atinge alguém, antes atinge a mim. Então, a rede social, porta aberta para quê?
Hoje está tão comum, né, um recadinho desse assim, que já tem até adesivo pronto para você fazer. Mas começou com uma menina, pelo menos o que foi divulgado, né? Pode ter começado até antes dela, né? Mas começou com uma menina que muito nervosa, porque tinha acabado de dar habilitação, ela escreveu a própria mãozinha, né, próprio punho, e colocou na traseira do carro, né? Que ela tinha acabado de perder a habilitação. Então, ó, se você buzinar, o carro morre, né? Se você buzinar, o carro morre. Recém-habilitado. Aí ela ainda colocou ali: tenha dó, luz, empatia e não se irrite, não é isso? E não se irrite. Tenha dó, luz, empatia e não se irrite. Tem gente que às vezes dá um arranhãozinho no carro do outro, nem arranha, né? Às vezes vai fazer uma baliza, tá prendendo, e vai lá e deixa um bilhetinho. Me desculpa, esse é meu contato, né? Se precisar de alguma tinta aí, nem arranhou. Isso deixa a gente leve. É uma bondade. Porque aquela pessoa que está na nossa frente, andando lentamente, a gente está atrasado, às vezes tem que levar alguém para o hospital, pode perder o emprego se demorar a chegar, e a gente se irrita. E a gente pode até estar com motivo para se irritar, né? Mas a primeira coisa que a gente acha é que o outro está fazendo aquilo dali de propósito. E aí ficam aqui, ó, os doisinhos na nossa cabeça. Não, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar, já fiquei assim. Não, mas... Então, divulgar esses atos de bondade, campanha, a gente está aqui toda semana, né? Campanhas do quilo, vaquinhas, amigos nossos, nós mesmos, às vezes não temos condição de fazer um tratamento, né? Desenvolvemos uma campanha idônea. Diversos. A gente se mobiliza muito, graças a Deus, quando acontece uma tragédia para ajudar o outro, que bom, mas a gente pode se mobilizar antes da tragédia acontecer. Então, o trem da nossa vida está passando. As oportunidades estão em cada vagão. Em qual vagão a gente vai entrar? Como é que a gente vai se conduzir? Porque a lei que nos rege não é essa lei do ódio, da perseguição, da destruição, a lei da indiferença. Essas são emoções ainda presentes em nós, né? Porque a gente ainda vive pela lei de conservação. Então, antes do outro, eu. Mas já tem aqui dentro de nós o nós. Então, peraí, antes do outro eu, mas dá para o outro vir um pouquinho aqui, né? Aí vai se chegando, até que seja só nós. Daqui a milênios, mas até que seja só nós. Então, como a gente desenvolver na rede social e fora dela, nas postagens que a gente faz, curta, comenta, compartilha, atos de bondade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, um trechinho do que Sanson fala sobre a lei de amor. Diz ele: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que desanimem seus irmãos para suavizá-los. É considerar como sua a grande família humana, porque os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Quando vier a irritação, vai sair, deixa sair, porque isso ainda está na gente. Mas depois volta, é desculpa, oferece uma flor que o outro vai saber pegar sem tocar ali nos espinhos, né? E assim a gente vai indo. Porque o trem está passando, a nossa vida está seguindo. Como nós estamos interagindo? Nas redes sociais, isso é só temporário. Como estamos na nossa vida de uma forma geral? Entre nós encarnados, com os desencarnados, quando nós desdobramos e quando desencarnarmos. Então, vamos chamar o Roberto para cantar essa musiquinha aí do trem. A grande viagem. Que Jesus nos abençoe. Antes eu vou fazer aqui a prece para a gente poder ouvir o Roberto e depois preparar para o passe.
Querido amigo Jesus, agradecemos, Senhor, pela tua imensa misericórdia, pelo teu amparo e proteção, através dos bons espíritos que chegam até nós, nos socorrendo e amparando, lavando as nossas dores mais profundas. Agradecemos tanto, Senhor, e pedimos que esse alívio chegue aos nossos irmãos em todos os lugares deste planeta, encarnados e desencarnados, cada um envolvido em sua dor. Mas também há momentos de alegria, nos quais a gente pode fixar a mente, Senhor, para nos dar coragem de continuar com muita esperança as tarefas que nos esperam. E assim veremos cada vez mais coisas boas, mais oportunidades de bondade do que defeitos, erros, do que problemas e dores. Obrigada, Senhor Jesus, que possamos retornar com a vossa paz e a segurança para os nossos lares. Agora e sempre, Senhor, graças a Deus. Um aviso, tá? Com Sandra. Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita seu dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o mestre diz, reaprendendo, amando nosso irmão, deixar de lado orgulho e ambição, para tornar o nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. Só quem tiver amor. Só quem tiver amor. Boa noite.